sumir e dar um zoom aqui. Pronto. Vocês conseguiram ou fizeram o algoritmo do caixeiro viajante? Alguém chegou a desenvolvê-lo? Cara, eu lembrei dessa tarefa que você tinha passado hoje. Aí, como eu não tenho acesso ao Siga, aí eu fui mandar mensagem pro Victor, enfim, já vim mandar agora mensagem agora de tarde pra ele. Aí eu acabei não fazendo. Ah, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma possível solução, né, uma solução que eu implementei, mas vocês têm que fazer a de vocês, tá? Porque eu até deixei o link aí da, da minha implementação para vocês darem uma olhada, tal, caso tenha alguma dúvida, mas tentem fazer a de vocês. É porque nós vamos mais para frente, né? Nós vamos implementar o problema do caixeiro viajante, o problema também da mochila, que nós vamos estudar na próxima semana, e aí a gente vai resolver de várias formas. Uma forma, né, talvez é a forma menos inteligente, para não falar burra, mas assim, menos sofisticada, é através de técnicas como que a gente domina bem, né, que seria técnicas aqui interativas ou recursivas, né, que analisando todas as possibilidades e pegar melhor. Foi o que a gente comentou na aula passada, né, o problema do caixeiro viajante, que como é um problema que as possibilidades crescem de forma exponencial, você analisar todas as possibilidades para pegar a melhor, acaba inviabilizando essa técnica na realidade, porque você tem um crescimento muito grande de passos. Mas, então, a gente vai fazer ao longo do tempo? A gente vai desenvolver essas soluções mais ingênuas, depois a gente vai fazer, a gente, a gente já sabe que essas soluções, o tempo dela de resposta é horrível. Aí a gente vai melhorar. Uma possível melhora é com alguma solução não tão sofisticada, mas já interessante, como as soluções gulosas. A solução gulosa ela é extremamente simples e, para alguns casos, ela é extremamente eficiente e até eficaz. E depois a gente vai partir para os algoritmos evolucionários, que eu falei para vocês, a gente vai ver dois, né? O algoritmo genético e o evolução diferenciada. Então, a gente vai ter que fazer comparações. Lá na frente, né, o algoritmo genético, a ideia é que a gente vai comparar uma implementação do algoritmo genético com um problema conhecido, né, que aí a gente pega um desses problemas, uma dessas nossas implementações. Então, o algoritmo genético, para resolver o problema do caixeiro viajante, aí a gente compara ele com uma solução baseada na solução do guloso e outro dessa inicial, a interativa ou a recursiva. Para a gente poder comparar, a gente poder fazer alguma análise, né? Para a gente saber o quão as nossas variações, que os algoritmos genéticos, a gente tem metaparâmetros, então a gente pode mexer na quantidade do tamanho da população, na repetição, na técnica de avaliação de um indivíduo, a maneira que a gente representa o indivíduo, a gente tem um monte de variações. E para a gente poder perceber se a gente está melhorando ou não, a gente precisa ter bases, né? Eles são chamados em inglês, algoritmos baseline, né? Linha base. Então a gente vai pegar dessas soluções como linha base e depois avaliar se está melhorando, está piorando, para onde que a gente está indo. A gente precisa ter referências. Então é por isso que vocês têm que desenvolver a solução de vocês. E também vai criando aí, né, antes de ver uma solução mais complexa, vai vendo as mais elementares, e com isso vai criando uma musculatura para entender mais para frente. E aqui eu fiz ontem a minha solução, né?
e percebo, eu rodei ele no Google Colab, né? Então, não rodei na minha máquina. O Google Colab tem limitações, porque a minha versão lá não é eu estou utilizando aquela gratuita, né? Então, quando a gente paga, tem algumas vantagens. Então, eu rodei lá com essa gratuita, não foi na minha máquina. Acredito que na minha máquina ia ter uma performance melhor, mas aqui já dá para a gente perceber, né? Aqui no eixo Y, a gente tem o tempo, e aqui a gente tem o número de cidades. E aqui, tipicamente, que acontece com as soluções, né? Os problemas exponenciais, né? Que aqui é o problema exponencial. Não, minto. Aqui é um problema fatorial, né? Que é pior do que exponencial. Aqui é o n fatorial. O Big O, né? A complexidade dele. N fatorial. E aqui, tipicamente, a gente percebe isso, ó. 5, 6, ao tempo, quase 7, 8, 9, o tempo é muito, o 9 começou a subir, o 10 subiu muito, o 11, o tanto que cresceu o tempo aqui, foi lá para cima. Isso aqui não é o tempo de espera, isso aqui é o tempo de utilização de CPU. Depois eu vou mostrar para vocês no código como que faz isso. E o que eu quis realmente saber o tempo que ele está gastando na CPU. O tempo de espera foi bem maior, bem maior. Já o tempo que eu fiquei esperando o programa terminar foi bem maior, mas o tempo de CPU foi isso. E por incrível que pareça, com 12 cidades, não, acima de 13 cidades, ele trava o Google Colab, ele encerra. O Google Colab dá uma mensagem lá de. A gente pode até na aula aqui simular isso. Ele vai, depende. Ele fala, ó, esgotou os recursos. Porque ele vai esgotar os recursos pela quantidade de memória que ele usa. Que ele vai tendo aquele crescimento, né, fatorial. Então, a gente percebe aqui, essa implementação aqui, eu analisei, então, antes de mostrar o código, só é uma solução recursiva. Então, eu analisei eu fui fazendo a recursão de todas as possibilidades. Parei que eu vou pegar o meu tablet, eu acho que eu vou fazer um desenho aqui para poder rascunhar a ideia, e depois a gente olhar no código, só para poder facilitar, né, a compreensão do código. E deixa eu pegar o tablet, me dá um segundinho aí, deixa eu ir buscar. Pronto, já voltei aqui. Na verdade, o tablet estava aqui pertinho, aqui a cadeira de rodas, aí tudo dá mais trabalho para fazer. Vou acessar aqui no tablet, deixa eu copiar aqui o link para eu poder usar. Onde está? Deixei.
É aqui o link da aula. Aulas Google Meet, né? Deixa eu copiar aqui. Tópicos. Pronto. Apareceu um segundo Rainer aí. Então, é o seguinte. Então, a gente tem as cidades, e aí a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu ver se eu. Só um pouquinho, deixa eu colocar um. Deixa eu colocar umas linhas aqui para poder. Ops. Não, 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 não. Quero isso. Tem como ocultar, não? Eu queria ocultar isso aqui. Coisa chata. Ok, tá bom. Deixa isso aqui. Eu queria ocultar essa linha aqui do lado. Aqui. Eu queria ocultar esse negócio, mas não tem jeito não. Se eu fizer isso. Ó, consegui. Agora fica também esse negócio aqui, né? Eu queria ocultar isso daqui. Podia ter jeito de ocultar. O que é isso aqui? Aí ele volta. Não era isso que eu queria. Era... Bom, vamos voltar aqui. Então, o que a gente tem as cidades, né? Lembrar do problema do caixeiro viajante, tipo aqui. A, B, C, D. Para tornar o problema mais complexo, a gente vai ser totalmente conectado. Então, todo mundo está conectado com todo mundo. Ainda não está, né? Porque, ou tá todo mundo conectado com todo mundo. Então, o que a gente precisa, né? A gente vai precisar de uma cidade, que vai ser a raiz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar de uma cidade. Oxe, volta. É que eu trisquei nesse negócio daqui, deixa eu pôr ele para cá. Aqui. A gente vai começar numa cidade, e aí eu vou percorrer todos os vizinhos. Então, eu vou criar um dicionário, a ideia é essa, eu vou criar um dicionário onde que eu vou ter a cidade e os vizinhos da cidade. Então, os vizinhos de A vão ser B, C, D. Beleza. Aí B, os vizinhos de B vai ser, né, A, C, D. C, os vizinhos de C vai ser A, B, D. E o D, os vizinhos de D vai ser A, B, C. Então, esse aqui vai ser o meu dicionário, beleza? Inclusive, optei, né? Então, aqui vai ser uma chave. Então, em Python, isso aqui vai ser uma string, né? Tudo vai ser uma string, mas aqui eu não vou colocar não para não ficar poluída a tela aqui. Ops. Então, não vou pôr string não. Bom, então eu tenho a estrutura da minha
do meu dicionário. E é legal utilizar dicionário, porque existe uma biblioteca no Python chamada NetworkX, é um módulo, uma biblioteca, que a gente cria grafo, ele cria o grafo, e eu passo um dicionário nessa estrutura, e ele já vai transformar isso aqui em um grafo. Né? Então, legal trabalhar dessa maneira. Ao criar um grafo, a gente pode criar, né, através de listas, assim, ou através de matrizes, né? Então, através de uma matriz, seria, por exemplo, eu colocaria, né, A, B, C, D, aqui uma matriz quadrada, A, B, C, D, é onde A para o A tem conexão, 0. A para o B tem conexão, 1. O 1 é se tem conexão. O B para o A tem conexão, 1. O B não. Então, a gente vai montando essa matriz aqui, né? Então, C, 1, 1, 0, 1, e o D, com A sim, com B sim, com C sim. Então, isso aqui seria uma matriz para poder construir, né? As matrizes traz vantagens, porque existe um monte de operações matemáticas que a gente pode fazer em cima de uma matriz, mas também tem a desvantagem que elas utilizam muito a memória. Mas eu fiz dessa maneira, eu criei um dicionário, e esse dicionário tem como chave, né, isso aqui é a chave do meu dicionário, é um vértice, representa um vértice do meu grafo, e isso aqui é o que a gente chama em dicionário de valor. Trabalhar com dicionário é interessante, que ao passar uma chave, ele retorna como valor, né, o valor, né? Aqui no caso uma lista, e essa lista seria as adjacências do meu vértice, né? Então, o nó adjacente? É o B, o C e o D, respeitando essa topologia aqui. Então, a ideia é que eu vou começar de um nó, que é a raiz, né? Vai ser a raiz da minha... A gente vai ver que vai crescer, né? Tipo uma árvore, né? Então, eu vou começar com o meu nó raiz e vou pegar todos os vizinhos do A. Né? Então, o que vai sobrar? Né? Tem o B, o C e o D. Né? Então, aqui, veja que aqui eu vou fazer uma chamada recursiva, em que eu vou passar um nó e uma lista. Então, a ideia é visitar, né? A ideia do algoritmo é visitar todos os vizinhos menos as cidades já visitadas. Então, essa é a ideia, né? Visitar. O meu algoritmo é simplesmente vai visitar todos os vizinhos menos as cidades já visitadas. Então, o meu algoritmo, eu vou passar uma cidade para ele, né? Então, eu acho que eu chamei de probabilidade, não, sei lá, eu dei um nome para ele. Vou chamar aqui simplesmente de caixeiro. Caixeiro. Eu vou passar a raiz de onde que eu vou começar e a lista dos já visitados. Então, como eu vou começar a partir do A, então o meu A já foi visitado. Então, eu não preciso voltar para o A. Então, aqui, ao chamar essa função de forma recursiva, o A vai chamar essa função para o B, e ao chamar para o B, ele vai adicionar aqui, nessa lista, o B. Então, ele vai passar aqui o A e o B. Aqui, ele vai chamar a mesma função, né?
a função inicial, que ela vai ser chamada de forma recursiva, aí ele vai passar a lista aqui, né? O A e o C. Aqui vai chamar a função recursiva A e D. Como a função é a mesma, o que o B vai fazer? Vai chamar todos os seus vizinhos. Quem que são os vizinhos do B? Vizinhos do B é o A, é o C e é o D. O do C, quem são os vizinhos? É o A, é o B e é o D. O D é o A, é o B e o C. Então, ele vai chamar essa função para todos os seus vizinhos. E passando a lista, né? E passando essa lista aqui. Então, o A, ele vai... Vamos pegar aqui, que aqui está no meio, vai ficar... Né? Então, a função, ela só vai chamar ela recursivamente se ela não tiver dentro dessa lista. Como o A está dentro da lista, ele não vai chamar mais. O B está dentro da lista? Não. Então, ele vai chamar a própria função recursivamente com quais são os vizinhos do B, né? Aí vai ser os vizinhos do B. É o A, é o C e é o D. Os vizinhos do D é o A, é o B e é o C. Então, ele vai chamar cada nó e cada nó vai fazer de forma recursiva. Então, o C vai chamar para todos os vizinhos do C, que é os vizinhos do C, né? Seria o A, o B e o D. Mas ele não vai chamar o A porque o A vai estar dentro dessa lista. Ele não vai chamar o B porque o B vai estar já visitado dentro da lista. Ele vai chamar o D, Então, ele vai pegar aqui e chamar todos os vizinhos do D. Então, ele vai chamar todos os vizinhos do D. Os vizinhos do D é o A, é o B e é o C. Então, essa lista aqui, tá vendo que ela vai ser incrementado com o nó de toda a cidade que chamou a função. Então, nesse exato momento aqui, ó, a gente teria nessa lista o A, que é o anterior, o C e o B anterior. Então, aqui ele chamaria o A? Não chamaria. O B, ele chamaria recursivamente? Não chamaria. O C, ele chamaria recursivamente? Não chamaria. Então, aí ele termina. Ele não vai chamar mais ninguém. Então, ele volta, né? Ele volta a recursão devolvendo isso daqui, ó. Essa lista. Então, perceba que no final, todo mundo vai retornar essa lista aqui, né? Que são todas as possibilidades. Né? Agora, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, a gente tem A, B, C, D. O B não vai chamar mais do A. Então, o B vai chamar do C e do D. Eu vou fazer uma retinha aqui. Tum, tum, tum. O C vai chamar do B e do D. O D vai chamar do B e do C. Aí o C vai chamar... Quem são os vizinhos do C? O A está dentro da lista. O D vai chamar somente o C, que os vizinhos do D é o A, B, C. Só que o A e o B já foram chamados, estão presentes naquela lista que vai sendo incrementado. O B vai ser só o D vai ser A, C, D, B. O D, A, D, B, C. E aqui o B. Então, no final aqui, ó, aqui a gente teria a lista, né? A, B, C, D. Aqui a gente teria a lista A, B, D, C. Então, a gente teria, na verdade, não precisa ficar reescrevendo, né? A gente teria isso daqui, né? Vou voltar aqui.
Vamos pegar coloridinho aqui. Então, a gente teria essa possibilidade, essa possibilidade, essa outra possibilidade, essa outra possibilidade, essa outra possibilidade e essa outra possibilidade. Então, a gente teria aqui uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, quatro possibilidades, cinco possibilidades, seis possibilidades. Seis possibilidades. Então, e uma coisa interessante que a gente sabe que, dado o problema, né, do caixeiro, a gente sabe que a solução do caixeiro de n é igual a n menos 1 fatorial. Então, ali no caso, são 4 cidades, né? Nós temos aqui 4 cidades. Então, 4 fatorial, 4 seria 4 menos 1 fatorial, que seria 3 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, teria 6... Vixe, o que aconteceu? Ih, acabou a bateria. Que triste. Ah, deixa eu... Parei só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar um carregador aqui. Voltei. Que triste, meu tablet a bateria tá viciada. Antes, quando chegava nos 10%, a bateria 10%, aí ele desligava de uma vez. Agora não estava uns 20%, e aí ele desligou de uma vez. A bateria já está dando. Mas, enfim, então a ideia é aquela, assim, a ideia do algoritmo que eu desenvolvi é fazer uma chamada recursiva, escolhendo todos os nós adjacentes, né? Então, aí eu vou chamar recursivamente a própria função para percorrer todos os vizinhos, passando uma lista dos vizinhos já visitados, para ele não chamar novamente. Então, perceba que ele cresce exponencialmente, assim, porque se você tem 4 cidades, na primeira chamada, ele vai chamar a função 4 vezes. Só que os 4 vão chamar a função com os próprios, exponencialmente os 4, né? Então, a função cresce assim, de forma drástica. Por isso que aqui, quando a gente pode perceber, né, foi... Eu vou abrir aqui o caixeiro. Então, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver como que eu faço para aumentar a tela, para ficar melhor para vocês. Acho que assim ficou melhor. Acho que assim, né? Ficou bom, né? Sim, 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 sim. Dá para vocês ler direitinho aí, entender? Ou não? Sim. Sim, dá para ler. Tá. Então, a ideia aqui foi o seguinte: primeiro, criar cidades, né? Porque nesse teste eu vou fazer com duas, né? Eu fiz lá começando com 5, não lembro. Bom, enfim, começando com a quantidade de cidade, né? 3, 4, 5, e aumentando. Porque a ideia é calcular o tempo para cada possibilidade dependendo da quantidade de cidades, né? Então, a gente precisa criar essas cidades. Então, essa é a ideia
dessa função, onde que eu passo a quantidade de cidades. Aí eu gero uma lista aqui de cidades com seus identificadores. Aí, para não ficar cidade 1, 2, 3, 4, 5, então eu transformei aqui, né, um caractere, segundo a tabela ASCII, né? Então, 65 começa com o A maiúsculo, né? Então, aqui, for, né, aqui é uma lista, onde que a gente está criando essa lista aqui, né, o for, para o X, dentro do alcance, né, do limite, né, quantidade de cidades. Então, se aqui se inicialmente for 4, ele vai fazer 4 vezes, né? E lembrando que começa com 0, né? Então, ele vai de 0 até 3. E o 65, char, né, CHR 65 é o A maiúsculo. Então, inicialmente, ele vai criar uma lista com A, B, C, D, né? Dependendo da quantidade de cidades, né? Mas cada elemento nessa lista é uma string, né? Depois, eu crio aqui de cidades, que vai ser um dicionário. Eu posso criar ela assim, ou posso criar assim, tanto faz. Então, eu vou criar um dicionário, e eu vou percorrer essa lista que foi criada de cidades, e adicionar no dicionário a cidade, que é o valor, e o valor não, aqui, né, a chave, e vou passar um vetor, que é as cidades. Então, como a gente está criando um gráfico completo, né? Então, o A, ele vai ser adjacente, né? Uma cidade vai ser adjacente a todas as cidades, menos ela mesma. Então, aqui, né? A gente vai percorrer, né? For item dentro de cidades. Eu vou retornar esse item somente se o item for diferente da cidade. Então, eu estou percorrendo, qual que é a ideia aqui? Eu vou percorrer essa lista de cidades, criar um dicionário, e nesse dicionário o valor é todas as cidades menos aquela cuja a chave é a cidade. Bom, aqui a gente já tem o nosso dicionário pronto para poder ser utilizado, e aí a gente tem que atribuir custos, né? Que para cada... Aí eu vou percorrer as cidades, que é o meu dicionário, dessa maneira aqui, quando você coloca só o dicionário, ele retorna as chaves existentes, e aqui eu vou percorrer, né, essas cidades e vou criar uma... Então, para cada cidade, né, eu vou percorrer as cidades adjacentes, né, então a cidade aqui é a chave, aí cidades, eu passo essa chave, eu vou retornar todas as cidades vizinhas à cidade. Eu vou percorrer todas as cidades vizinhas, e a essa cidade e a cidade vizinha, eu vou jogar um valor randômico, né? O randint, que é uma distribuição uniforme, onde cada elemento tem a mesma probabilidade, e ele vai pegar aqui um valor entre 1 e 100 para gerar um custo, né? De uma cidade a outra cidade, a gente precisa dar um custo. Lembrando que o caixeiro viajante, ele vai percorrer, né, todas as possibilidades e vai retornar melhor, com menor custos, né? Menor custo. E, logo, essa função aqui vai retornar cidades, né, a lista de cidades e os custos, né? Vamos rodar isso daqui. Vamos olhar aqui, né? Então, eu vou chamar aqui cidades, por exemplo. Eu vou passar aqui 5 cidades. Vamos retornar isso aqui para alguma coisa. Teste T1, T2. Bem, uns nomes bem criativos. Ok, ele falou que o handle não está... Vou importar aqui a biblioteca. Import handle. E vou chamar melhor, vou chamar C1, cidades 1, e aqui custos. Não ficou legal, não. Cidade, que eu tô com preguiça, vai ser T1, T2 mesmo. Isso aqui é só... Então, rodou, né? Vamos ver aqui a T1, né, que são as cidades que ele criou.
Então, tem as cidades, tá vendo? No dicionário aqui, ó, a chave é o A, os vizinhos de A, B, C, D, E. Cidade B, vizinhos A, C, D. Então, temos as cidades e vamos ver o custo, né? T2. Então, vai criar aí, ó. Aqui também eu utilizei um dicionário, ó. Um dicionário, porque a chave do dicionário é duas cidades, né? Porque um vértice, né? Por definição, um vértice liga dois nós, né? Uma reta, né? Uma curva que liga duas cidades. Então, a AB tem um custo de 15, a AC 25, a AD 64. Então, veja que a gente tem valores randômicos aqui. A pergunta é, né, o problema é, eu quero partir de A, sair de A, percorrer todas as cidades, qual a possibilidade que a gente vai ter o menor custo, né? Então, aqui eu chamei de possibilidades, né? Então, veja que é extremamente simples, né? A chamada recursiva. E é interessante, que é uma coisa assim, que quando a gente está aprendendo recursão, tem muitos dos problemas que a gente olha e fala assim, cara, esse problema, ele é recursivo, porque ele se repete, né? A característica da recursão é que é uma série de operações, tipo fatorial. O que é o fatorial de 5? O fatorial de 5 é o fatorial de 5 vezes 4 de 4, 5 é de 4 fatorial, que é vezes de 3 fatorial, que é 2, e vai saindo multiplicando, né? O 5 vezes 4 fatorial. O que é o 4 fatorial? 4 vezes 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? Fibonacci também, né? Só que é a questão de soma, né? Eles se repetem, né? Então, nesse problema, a gente viu ali que ao desenhar aqui uma solução, que é tipo uma árvore, né? Do A, pega os seus vizinhos. O B, pega os seus vizinhos. O C, eu vou descendo, sempre percorrendo os vizinhos. Só que com uma exclusão, não repetir as cidades já visitadas. Então, muitos dos problemas, eles são facilmente resolvidos de forma recursiva. Mas a recursão, ela traz um peso muito grande devido ao crescimento, né, exponencial ou fatorial. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu deixei também como desafio para vocês para fazer a forma interativa. Tá? A forma interativa, ela dá mais trabalho, ela é mais difícil fazer a solução interativa do que recursiva. Porque a recursiva, na verdade, está pronta aqui, ó. Então, possibilidades, eu passo a cidade e passo uma lista dos visitados. Aqui, eu utilizei global porque muito pequeno, né? A gente tem poucas variáveis, né? Basicamente, a gente só tem essas duas variáveis aqui que eu preciso, mas poderia passar elas como parâmetro também, né? Mas eu criei elas e aqui eu estou utilizando, né, que são variáveis globais, né? Tomar muito cuidado com a utilização de variáveis globais. Mas como aqui, como eu falei, o problema é pequeno, eu deixei dessa maneira. Então, aqui, ó, é os vizinhos daquela determinada cidade que eu estou passando. Aí eu vou excluir dos vizinhos os vizinhos as cidades que já foram visitadas, né? Item for, né? Item vizinhos, se o item not in visitados, né? Por isso que eu preciso passar aquela lista de visitados. Depois, se vizinhos é diferente de zero, né? Se tem algum vizinho para percorrer, eu percorro ele. Né? Aí eu vou aqui for para vizinho em vizinhos, para todo vizinho dos vizinhos, eu chamo a própria função, que é o vizinho, a lista de visitados que ele recebeu, mais aquele vizinho, né, que vai fazer parte dos visitados. Né? Eu chamo A, depois eu chamo B, depois o B chama o C, aí o B, ao chamar o C, ele passa aqui o A e o B, porque ele já foi visitado. Então, ele retorna isso. No final, quando não tiver mais nada, ele adiciona a caminhos, né, ele adiciona essa lista de visitados, que é aquela lista prontinha, né? Que são as probabilidades, né? Todas as probabilidades. Que é isso aqui, ó. Justamente isso daqui, ó. A, B, né?
aqui a gente tem só os links, mas seria ABCD, ABDC, ACBD, AC, BD e BB. E aí vai fazendo todas as possibilidades, né? Então, é basicamente o núcleo, a resolução está aqui. É isso daqui. Só que ela cobra um preço muito caro, porque possibilidade, ele vai chamar essa função para todos os vizinhos. A recursão. Aí aqui, o caixeiro, né? Então, a lógica do caixeiro é o quê? Isso aqui, ele vai pegar a cidade que eu vou partir, vai ser a primeira cidade, né? Do meu dicionário, eu vou pegar a primeira, aí eu vou chamar possibilidades, vou passar a primeira cidade, e eu já adiciono essa primeira cidade a uma lista, porque ele espera como parâmetro aqui uma lista, né? Então, passo uma lista. Aqui eu tenho o custo do caminho, inicialmente vazio. Ele vai aqui, quando esse possibilidades terminar, né, eu vou ter todas as possibilidades, porque ele vai adicionar aqui em caminhos, ó, no final, quando não tiver mais nenhuma pendência, né, todo mundo calcular os caminhos, esses caminhos vão estar armazenados aqui. Tá? Então, eu vou percorrer esses caminhos aqui, que foram calculados, e calcular o custo de cada caminho. Então, no final, eu vou armazenar aqui esse dicionário custo-caminho, eu vou ter o caminho e o custo, né? Aqui no final, o custo daquele caminho. Tá? Aqui, esse mais aqui, é porque eu tenho que adicionar aqui as possibilidades, vai ser A, B, C, D. Uma possibilidade, um caminho é A, B, C, D, mas eu volto para o A. Então, D, volto para o A. Então, eu tenho que adicionar esse custo do último elemento do meu caminho até o primeiro elemento, porque isso pode gerar diferença, né? Porque o D para o A tem um custo, o B para o A tem um custo, o C para o A tem um custo, então eu tenho que adicionar esse custo aqui para poder. E ele vai retornar, o caixeiro, ele vai retornar o menor valor dentro desse custo caminho, né? Então, eu quero considerar a chave que ele vai percorrer é a chave primária, e o que ele vai retornar de valor mínimo são analisar, né, os valores dentro desse dicionário. Então, isso aqui é uma maneira, você poderia fazer com for, né, aquela que não ia gerar um impacto drástico no nosso sistema, porque um for, ele é linear, onde que é para calcular o mínimo, né? Você pega uma variável, é o mínimo, vai percorrendo e substituindo sempre que você achar um valor menor do que o valor inicial. Então, inicialmente, a gente começaria com um valor muito grande, né, em Python, e sempre que percorrer. Mas uma outra maneira é que essa função mínima, ela já faz isso, né? Você passa para ela deixa eu mostrar aqui, né? O mínimo, vocês provavelmente já conhecem isso em Python, né? Eu passo uma lista de valores aqui ele vai retornar o valor 1, né? Mas ela também, quando vai ser utilizada com dicionário, tem uma peculiaridade. Então, eu passo o dicionário, aí eu passo quem é a chave do dicionário, né? E aqui os valores, e aqui o custo do... Então, ele vai percorrer esse mínimo, vai percorrer esse dicionário pela chave e vai calcular o mínimo baseado nos valores, né? E ele vai fazer isso de forma, dentro da função, percorrer tudo e retornar o quê? Ele vai retornar o caminho com menor valor. Então, o retorno dele é um caminho. Que é a ideia do caixeiro, né? Então, eu criei esse caixeiro como função. Por quê? Porque esse caixeiro eu vou chamar várias vezes, né? Com cidades diferentes, né? Então, eu vou
criar cidades com 4 e criar os custos, depois criar e ficar chamando o caixeiro, que é aqui, né? Aqui não, é mais à frente. Então, aqui eu só fiz para poder testar, né? Aqui, cidades, criar cidades com 5, caminho, o caixeiro, eu passo aqui as cidades, passo aqui os custos, aí ele aqui, ó, ID do menor caminho, o menor custo, aí eu chamo o caixeiro, passo cidade, passo os custos, e aqui o print, né? Então, aqui é um exemplo de quando vamos executar isso daqui. Então, precisamos instanciar essa função e vamos executar esse caixeiro aqui. Beleza. Então, nesse caso aqui, A, B, C, E, D é o menor caminho, com custo de 82. Se a gente quiser ver todos os caminhos, vamos olhar aqui, ó, caminhos. Então, eu criei com 5 cidades, então é 4 fatorial, né? 4 fatorial é 24, né? Então, é 24. Se eu olhar o tamanho de caminhos aqui, a gente vai ter 24 instâncias, né? Então, 48, por quê? Ah, beleza. Por que que é 48? Porque ele está calculando como caminhos diferentes A, B, BA, tá? Que na verdade, fica mais complexo ainda, tá? Então, ele considera que AB a gente tem um arco e BA tem outro arco, e cada um com um valor diferente. Então, aqui o custo, né, ou a quantidade de elementos vai ser n menos 1 fatorial vezes 2, tá? Então, 4 fatorial é 24, vezes 2 é 48, é por isso, tá? Se a gente olhar caminhos, a gente vai encontrar os caminhos, né, todos os caminhos, 48 caminhos, que é um arranjo, né, perfeito, um arranjo, a gente fez um arranjo aqui, ou seja, A, B, C, D, E é diferente de E, D, C, B, A. Caminho é diferente. Aqui, ó, A, E, D, C, B. São diferentes. Então, a gente tem uns 40... Aqui, a gente tem os custos de cada um deles, né? Então, aqui, ó, os custos. E tem o menor custo, né? Não, menor custo... eu já mostrei isso, né? Menor caminho, menor custo. Ele mostra isso aqui, né? Bom, tá aí, o caixeiro tá, o problema tá pronto, tudo. O que a gente vai fazer é a análise, né? Então, a análise, a gente vai fazer o seguinte, aqui, isso aqui vai ser utilizado no grafo, a gente vai fazer um grafo dessa cidade, e aí eu preciso destacar, eu preciso fazer o quê? Eu vou aqui, ó, simplesmente criar decompor isso daqui, ó. Esse código aqui vai criar arestas destacadas, vai ser uma lista que eu vou ter A, B, B, C, C, E, D, tá? É isso que essa arestas, né, vai fazer. Eu vou até rodar aqui, vou criar uma coluna, cadê? Adicionando. Então, arestas destacadas, vocês vão perceber que é justamente aquele caminho lá, AB, BC, DE, ED. E aí, o que a gente vai fazer esse gráfico aqui, ó? Essa é a ideia. Então, o bonito do negócio é, olha aqui, ó, que eu vou importar, né, o NetworkX, que é uma biblioteca no Python para a gente poder trabalhar com grafos, muito boa, e a biblioteca, né, o PyPlot, para poder criar, para fazer os gráficos, né, os desenhos. Então, aqui o legal é que é isso, ó. Então, essa biblioteca, né, que eu importei ela com NX, né, com o nome NX, NetworkX, né, então nx.graph, ele tem um objeto, trabalhar com grafo, e eu passo as cidades, né, lembre-se que as cidades aqui é aquele dicionário, né,
onde que a chave é uma cidade e o valor é os nós adjacentes. Beleza, só isso daqui ele já criou um grafo baseado nessa cidade. Inclusive, tem um monte de operações com grafos disponíveis aqui. O Dijkstra, se eu quisesse descobrir o caminho mais curto utilizando o Dijkstra, né? A gente podia. Legal, né? Pode ser até um exercício para vocês. O que vocês acham? Então, para a gente comparar, né? O Dijkstra com essa solução aqui. Tem uma série, por exemplo, a gente... bom, enfim, uma aula, tem uma série de operações com grafos que a gente pode fazer aqui, através desse objeto aqui, né, que eu chamei de G. Eu vou adicionar o peso ao grafo. Então, quando a gente adiciona essas cidades, ele vai criar uma lista de arestas, mas elas não têm peso. Então, a gente vai adicionar os pesos a ela. Para que eu estou adicionando os pesos? Só para poder mostrar aqui, ó, esses números aqui, ó, só para poder mostrar. Então, eu vou percorrer, né, aqui, eu vou percorrer essa distância aqui através do custos, né? Esses custos aqui é um dicionário. Então, quando eu percorro um dicionário através do método items, ele retorna a chave e o valor. Então, a chave são as duas cidades e o valor é a distância, né? O valor, né? Então, eu vou percorrer e no grafo, eu vou percorrer, no grafo, se eu colocar cidade, eu vou estar acessando um nó desse grafo. E eu posso adicionar aqui, ó, um peso. Inclusive, aqui eu posso pôr outros nomes, se eu quiser. Eu posso adicionar propriedades a um grafo. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com redes, posso adicionar latência, sei lá, uma confiabilidade. Eu posso adicionar aqui, colocar esse nome e jogar valores aleatórios, ou um cálculo qualquer. Mas aqui, esse weight, né, é o weight, que é que ele utiliza para desenhar isso aqui. O algoritmo de Dijkstra é baseado no weight, e assim por diante. Então, o weight, o peso desse grafo, é o valor que está lá no custo, né? Custo cidade, né? Veja que a chave é o mesmo, né? Cidade 1, cidade 2, cidade 1, cidade 2. Então, eu vou ler do custo e atribuir para o grafo. Beleza, feito isso, é só desenhar. Então, aqui, plot, né? Figure, eu vou passar a dimensão da figura em polegadas, 8 polegadas por 6 polegadas. Aqui, ele tem vários layouts, né? Que ele pode utilizar, um deles aqui é o Spring, existem vários deles, né? Mas é para esse tipo de gráfico aqui, é interessante esse formato, aonde que eu passo, o NX é da biblioteca, né, do módulo aqui, que tem esse método, que eu passo um grafo, e esse seed aqui é para a semente, né, para que, se eu mudar essa seed, ele vai mudar a disposição desses nós. Então, se eu quero que você faça um gráfico igualzinho, sempre igualzinho, eu passo essa seed. Aqui ele vai desenhar o grafo, né, de fato, esse NX Draw, é o desenho, aí ele passa o grafo, aqui ele passa essa posição que foi calculado nesse Spring aqui, layout, então existem vários layouts, ele retorna a posição, onde que a posição é um valor, uma coordenada x, y de todos os nós. Porque os nós não tem, né? Quando a gente criou o grafo, os nós não tem posição, eles simplesmente tem, o nó só tinha lá os vértices, A, B, C, D. Então o pós ele vai atribuir um valor aqui, né, só mesmo para o desenho, né, porque ele não pertence ao grafo. Até por isso que ele não é colocado dentro do G aqui, ó. Né, ele é colocado numa lista separada, porque ele só vai ser utilizado para o desenho. Aí são alguns parâmetros, né? Eu quero que tenha label, né? Apareça o label, true, para aparecer A, B, C.
A paleta de cor, essa aqui, baseada nesse Sky Blue, o tamanho dos nós, o tamanho da fonte, uma propriedade aqui que a gente pode colocar, itálico, sublinhado, que coloquei bold, né, que é negrito, e a cor das bordas, aí gray. Beleza? Aí, feito isso, eu vou desenhar isso aqui ele só vai desenhar o grafo, né, com os nós e os links, os enlaces. Aqui é para ele escrever os rótulos dos links, que é essa linha que vai atribuir esse valor 5,93, né? Por isso que a gente criou aqui, a gente precisou saber lá os custos. E aqui a gente vai, essa linha aqui, né, a gente vai destacar aquelas arestas que é o melhor caminho, que a gente descobriu aqui, a aresta que é o melhor caminho. Então, a gente vai, né, desenhar as edges, né, que são os arcos, então, o grafo, a posição, quais as edges, são somente essas destacadas, aí eu vou mudar a cor para red e a espessura para 3, né? Então, é esse gráfico aqui, né, que ele desenhou, aí que a gente está vendo um possível caminho. Ainda tem uma pequena falha que eu teria que adicionar aqui, né, a volta para o A, né, porque aqui, por exemplo, o A foi para o D, foi para o B, foi para o C, foi para o E, e do E falta aqui, né, destacar E até A, vermelho, né. Então, eu deixei aqui só por uma curiosidade, porque se essa aqui teria que ser destacada, eu penso, né, se fosse desenhar, com uma cor diferente, tipo verde, azul, para saber por que eu ia colocar numa cor diferente. Para saber se do A ele foi para o E ou se ele foi para o D. Né? Por exemplo, se eu colocasse destacar EA com azul, eu sei que sempre o caminho vai ser A, D, B, C, E, A. A última, né? A cor diferente é a última que ele percorreu. Então, bom, mas isso aqui só foi para desenhar e deixar o mínimo necessário para vocês, para poder, isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar muito, né? Fazer muito desenhos, assim, para mapas e para poder ver uma determinada solução, né? Bem interessante. Mas a análise de tempo, né, tá aqui, né? Aqui, de fato, a gente está fazendo análise de tempo. Então, eu estou percorrendo aqui, né? Então, aqui, ó. Então, a quantidade, eu vou começar com 5 até 12 cidades. Então, aqui, ó, criar cidades. Então, eu vou criar aleatoriamente não, vou criar cidades baseado nesse número de cidades. Eu passo esse parâmetro. Os caminhos, né? Vazio inicialmente. Aí, o início aqui eu marco o tempo. Então, a gente poderia ter utilizado aqui simplesmente time, tá? Essa diferença do time e do process time. O time, ele pega todo o tempo. E o process time, só pega o tempo que a aplicação está na CPU, tá? Então, aí depende dos interesses. Eu só deixei isso aí para poder registrar, né? Dependendo, a gente quer simplesmente calcular quanto tempo de CPU. Aqui eu estou calculando tempo de CPU, não tempo de espera. Por quê? Né? Porque tem um processo pode ser paralisado devido a um escalonamento de processo e tudo mais, que esse tempo é variável, isso depende da utilização do computador, então o computador, quanto mais utilizado, mais esse tempo de espera vai ser maior, problemas de gasto de tempo de alocação de memória ou de disco, que pode influenciar, então é por isso que a gente tem uma variação muito grande. Né? Aqui eu diminuo a variação do tempo
porque ele só está utilizando o tempo que esse cara está consumindo de CPU. Então, tem essas duas diferenças, eu acho que é bem relevante para quem está fazendo análise de tempo saber. Aqui o caixeiro é, de fato, a função, né? Então, o início e o fim está justamente no início do caixeiro e depois, é porque é isso que eu quero calcular. Eu não vou pôr o início antes, porque ele estaria pegando o tempo de criar as cidades. Isso não é o relevante para mim, eu quero somente o tempo do caixeiro. E o tempo de execução, aqui eu vou adicionando esse tempo que ele gastou. Então, eu vou gastar, ele vai calcular o tempo de 5, então, o início aqui, né? Início menos o fim. O tempo que ele gastou com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, 10, 11, 12, né? Todos esses tempos, né? Eu não sei por que eu coloquei isso daqui, ó. Não precisava, tá repetindo, né? Para que eu estou fazendo isso aqui? Não precisa disso aqui, ó. Essa última linha que eu vou deixar comentado. Não. Não, vou tirar isso aqui. Peraí, só um pouquinho. Preciso disso. Eu não sei por que eu deixei isso. Vou deixar comentado. Pronto. Então, vamos rodar aqui ele. Vamos ver se está tudo ok aqui. Beleza, aqui, ó, rodou. Agora vamos rodar aqui com... Vamos começar com 4 cidades e até 12. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu acho que agora os tempos vão ser diferentes, sabe por quê? Quer dizer, vai ser mais rápido, porque eu estava, esse caixeiro viajante aqui, ele não estava influenciando no tempo, né? Porque o cálculo do tempo é aqui. Mas, na minha sensação de tempo, estava pior, porque eu sempre estava executando o caixeiro com a maior cidade sendo executado 2 vezes. Aqui, dentro do for, e aqui dentro do for eu estava calculando 2 vezes. Então, é bem provável que o tempo de execução vai melhorar. Ó, vamos pegar o último aqui, a última vez que eu executei, deu 26. Então, se eu estou interpretando corretamente, o tempo agora vai ser menor. Eu não vou estar repetindo esse caixeiro, perceba, né? Então, vamos rodar aqui. Não deu diferença nenhuma, não. Será que isso aqui eu pus depois, eu copiei, colei? Talvez. Então, aqui, ó, 26 segundos de CPU. Agora, olha que interessante isso, ó. Eu vou rodar com 13. 13. Opa, 113 aí, né? A Google me manda para aquele lugar. Eu vou rodar aqui. Então, 17 e 13. Vamos esperar aí. Momento para beber água. Olha que interessante. Eu coloquei uma cidade a mais. Olha isso que é a explosão do fatorial. Aí você pode pensar assim, travou, o programa não está funcionando, tem erro. Não, é porque ele é realmente custoso. Vamos esperar aí. Agora a Google fala, não, cara. Ele percebe que quando o negócio está consumindo muito memória, inclusive ele tem um diagnóstico de memória aqui, cadê? Ambiente de execução. Gerenciar o CV, recursos. Aí, ó, aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, ele começa a aumentar aqui a quantidade. Vai aumentando aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó, tá rodando. Ele está rodando. Uba, show aumentou uma cidade.
Bom, agora a gente volta aqui, né? Então, quando eu rodei com 12 cidades, aqui, né? Aqui foi com 11, ó. Esse gráfico aqui é com 11. Mas acho que no slide eu até coloquei com 12. Não, com 11 também. Tô olhando aqui, foi com 11. Ixi, eu pus 13 aqui. Eu acho que o travou foi com 12. E aqui eu coloquei com 13. Deixa eu ir lá. Não, Então, a anterior tinha sido com 12, tinha dado 26, né? é, 26, né? Isso, é verdade. Então foi com 13 mesmo. Então aqui, ó, né? Tá o crescimento. E beleza, isso aqui já faz parte do que a gente vai conversar agora. Então, vou deixar isso aqui rodando, depois a gente volta aqui. Então, ideal é que vocês, assim, né, façam a solução de vocês. Quem não fez, ou pensa de uma forma diferente, né? A minha forma não é a melhor, foi a mais simples. Fiquei fazendo aqui ontem, enquanto estava assistindo as crianças lá do programa que eu gosto muito lá no Luciano Huck, lá das crianças superdotadas, né? Ontem era a final, né? Os meninos, o cara chega e fala 15 mais 17 vezes 2 vezes 3 mais raiz do quadrado, não sei o que, e o menino fala no final 123. Putz, se eu tivesse na calculadora aqui, eu faria. Fantásticas, crianças. E eu estava fazendo lá, tal, eu fiz. Mas eu acredito que o interativo é bem mais difícil. Eu até quero fazer o interativo. É que o interativo eu nunca fiz. O interativo deve ser bem mais difícil achar uma solução interativa, mas a performance deve ser bem melhor. Né? Deve ser bem melhor. Mas também não significa que é viável, porque ele é um problema que a gente já sabe que é um caixeiro viajante, é um problema, é um NP, um NP completo, né? Então, a gente já de cara sabe que isso é um problema que não tem uma solução polinomial. Né? A gente só pode checar se uma determinada solução, se uma determinada resposta, ela é uma resposta válida em tempo polinomial. Mas existe a solução dele, ele é um NP porque existe uma solução polinomial e não determinística, not determinística, né? Polynomial time, né? Em tempo não polinomial não determinístico, ou seja, a gente pode utilizar alguma técnica não determinística, uma técnica estocástica para achar a solução em tempo polinomial. E é isso que nós vamos fazer ao longo desse estudo do curso. Achar uma solução polinomial para esse problema em máquinas em processamento não determinístico, né? Aqui é determinístico. Sempre que eu rodar esse código, ele vai fazer as mesmas coisas, ele vai seguir os mesmos passos, né? Então, vamos voltar aqui para o slide. E vou deixar, peraí que eu vou, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui numa outra tela para quando terminar eu falar para vocês. Deixar rodando aqui embaixo. Tá rodando aqui. Eu fico, o gatinho que fica olhando. Ah, terminou. Terminou e não deu pau. Ó, vamos ver aqui. Ó, não deu problema. Então, o tempo de execução. Ah, deixa eu compartilhar, né, senão vocês não vão ver. Ó, ele terminou de rodar, né? Vamos ver os tempos. Ó, vou plotar isso daqui. Por que que deu problema? Vamos ver aqui. Sim, é o tempo aqui que está diferente, né? Eu coloquei 4:13. Então, veja bem, é importante colocar isso aqui como uma variável para não dar esses problemas. Ó. Olha aí. Olha o crescimento desse negócio. Bom, vamos voltar aqui. Então,
uma técnica que a gente pode utilizar por uma série de problemas é o algoritmo guloso. O algoritmo guloso, né, é bem interessante, porque a gente vai perceber que é um algoritmo simples, né? Então, porque ele escolhe localmente uma ótima solução, né? Então, a gente vai ver que a cada passo do algoritmo, ele vai sempre escolher a melhor opção. Então, os algoritmos gulosos são fáceis de implementar, nem sempre levam à solução global ideal, tá? Abordagens eficazes em muitas tarefas. Então, o algoritmo guloso é uma ferramenta que a gente tem que analisar se ela vai ser vantajoso ou não. É uma solução determinística, tá bom? Ela é uma solução. Então, quando a gente está executando experimentos com algoritmo guloso, se a gente executar uma vez, a gente vai ter uma resposta. Se a gente executar 2 vezes, vai ter a mesma resposta, porque o algoritmo guloso, ele sempre vai ter ele vai ter um princípio e vai manter esse princípio do início ao fim, tá? Então, o algoritmo guloso, ele é definido por sempre fazer a escolha que parece melhor naquele momento. Ele toma uma decisão localmente ótima, com a expectativa de que essa escolha específica levará a uma solução globalmente ótima. A gente utiliza muito a ideia de solução gulosa no nosso dia a dia. Na maioria dos problemas de decisão que a gente tem, a gente geralmente utiliza a solução gulosa sem mesmo saber, né, que essa solução gulosa, o que é uma solução gulosa. Pessoal, aqui, esse desenho aqui, né, essa figura, né, mostra o que são os ótimos locais e o que é o ótimo global, né? A solução gulosa pode nos levar a encontrar ótimos locais. Então, por exemplo, aqui, ó, onde que essas setinhas estão apontando, né, são ótimos locais. Eles têm valores, né, bem acima do que os outros, né? Mas ele não é um ótimo global. O ótimo global é esse aqui, né? Essa pontinha aqui, ele é o maior de todos. Então, assim, qual que é o problema do algoritmo guloso? Que dependendo do problema, ele pode levar a um desses pontos e achar que esse ponto é o melhor. Ou melhor, né? Ele vai achar que isso aqui é um ótimo global, mas que, na verdade, é um ótimo local. Tá? Então, por isso que esse tipo de comportamento é chamado de míope, né? É fácil e conveniente, que torna essa estratégia algorítmica atraente. Então, os algoritmos gananciosos constroem uma solução aos poucos. Eu vou dar exemplo, tá? Como sempre, né? Eu gosto muito de exemplificar, de codificar, de ver a coisa, de concretizar, então a gente não vai ficar na parte teórica, mas assim, só para subsidiar o que a gente vai ver à frente, conhecimento, né? Então, ele sempre escolhendo a próxima que oferece benefício mais óbvio e imediato. Embora essa abordagem possa ser desastrosa para algumas tarefas computacionais, há muitas das quais ela é ótima. Então, a gente, como metodologia das nossas avaliações futuras, nós vamos ter um problema e nós vamos aplicar várias técnicas, as determinísticas, a gulosa e as outras que a gente vai aprender, e aí a gente vai comparar elas, né? Então, é interessante que a gente faça essa análise e perceba vantagens e desvantagens de cada um ao longo do tempo. Para poder exemplificar uma solução gulosa, e em um caso aonde que a solução gulosa é vantajosa, é o problema do MST, né? Que o MST, eu até cito ele lá em redes de computadores, que é em redes 1, aparece, né, lá a árvore, que é o mínimo spanning tree, né, que é a árvore de extensão mínima. Então, eu coloquei uma definição, né, o que é o MST, é um conceito fundamental na teoria dos grafos e de otimização.
né? Por que de otimização? Porque a gente está à busca do mínimo. Então, temos problemas de otimização, a gente vai estar querendo, os problemas de otimização, eles se caracterizam por ter N possibilidades, né, combinação de possibilidades, e a gente está interessado em maximizar ou minimizar ou encontrar um equilíbrio, né, determinar valores que tragam alguma máxima eficiência e assim por diante. Apresenta a forma mais econômica de conectar todos os pontos de uma cidade ou de uma rede, né? Tá vendo aqui, ó? Apresenta a forma mais econômica, então a gente busca maximizar aqui uma economia, né, que é o menor custo. O problema do MST tem sido amplamente estudado em um exemplo de problema otimizável. Eu destaquei justamente porque a gente utiliza ele para encontrar o maior ou menor. No caso aqui, o menor, né? O M vem de minimal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grafo, né? A, B, C, D, E, F, e esses links, né? Esses arcos aqui, né? As edges, né? As arestas, né? No grafo, né? Vértice e arestas. Então, a gente tem essas arestas. E em cada aresta, a gente tem um custo. E a ideia é descobrir uma árvore, né? Então, o MST, a gente vai produzir uma árvore e que essa árvore, ela é formada apenas, é uma árvore, né? Então, agora eu coloco ali as características que a gente quer, né? Por ser uma árvore, né? Por exemplo, a gente não quer caminho cíclico, porque uma árvore não tem um caminho cíclico, né? Uma árvore é um grafo, né? Um tipo específico de grafo, mas no MST, todos os vértices estão conectados com um vértice, ou um ou mais vértices, mas a soma desses vértices aqui é o menor custo possível. E a gente não tem ciclos, né? Tipo aqui, A, C, D, B. Aí do B eu não vou para o A. Não tem ciclo. Se eu começar do B, B, D, C, F, E. Do E, eu não volto para o B. Né? Não tem um caminho diferente que volta para o B. D, C, F, E. Não tem nenhum outro caminho diferente que me faz voltar para o D. Né? Bem tipo característico de uma árvore. Né? E aqui a gente tem um custo 16. A pergunta que eu tenho, né, terá outro? Será que existe uma outra maneira da gente ligar esses links com um custo menor do que 16? Tá vendo que isso aqui, os problemas de otimização são problemas na grande essência, problemas combinatórios? Aí vocês podem pensar o seguinte, se eu não tirar o 1 daqui e ligar aqui com 3? E se eu... Não, tá. O 3 aqui é maior. Então, se eu ficar trocando, então, são problemas combinatórios. É um problema de combinação. Eu tenho N possibilidades aqui, e eu escolhi a melhor, que no caso seria o menor. Né? Esse tipo de problema, o MST, né, o Minimal Spanning Tree, eu consigo resolvê-lo com um ótimo desempenho utilizando uma solução gulosa. Tá? Então, aqui, contextos e aplicação. Imagine conectar uma coleção de computadores, usando links potenciais, arestas, cada um com custo de manutenção, peso. Outros exemplos incluem redes rodoviárias, onde a distância entre cada par de intersecções é um custo. Então, nosso objetivo é encontrar a conexão de menor custo total que atinja todos os pontos. Todos os pontos. Né? Então, bom, eu ia falar que a semelhança dele com o caixeiro viajante, se é semelhante, se não é, mas deixa para... Eu coloquei com uma pergunta nisso, né? Para vocês pensarem. Mas vamos aqui. Então, a entrada, né? Vamos pensar num algoritmo. Então, qual que é a entrada dele? Tem que ser um grafo não orientado, né? Onde que a gente tem aqui o grafo, ele é formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Em inglês, trava-língua,
em inglês é edge, né? Por isso que o Ezinho aqui. E cada, né, com pesos de arestas. Então, todas as arestas têm um peso, né? Que é weight, né? Por isso o W aqui vem do weight, né? Weight e aqui o número da aresta. Então, se a gente perceber aqui, todas as arestas têm um peso, tá bom? Qual que é a saída? A saída é uma árvore, e veja que essa árvore tem todos os vértices do grafo. Então, se a gente olhar aqui graficamente, ó, essa árvore tem todos os vértices do grafo. Então, por isso que aqui, ó, o V e o V é igual, porque é o mesmo. Só que aqui é linha, não é linha. Onde esse linha, né, é um subconjunto das arestas originais. Então, a linha está contida, ou é igual, ou está contida em E. Né? Porque aqui foi um grafo totalmente, quase, né, totalmente conexo, né? Mas a gente poderia, o grafo ser uma própria árvore, né? Então, imagina, se eu apresentar para o algoritmo esse grafo, ele vai retornar essa árvore. Imagine que isso aqui é entre ele. Então, por isso que aqui, ó, o E', ele é contido é igual. Né? Ele pode retornar uma árvore que é igual ao grafo. Então, o objetivo, minimizar o peso total da árvore, né? Vai minimizar o peso. O que é esse peso de T? É o peso de T. É o somatório do peso de todas as arestas, né? Então, o E pertence ao E'. Então, o que ele está falando é o seguinte: o peso de uma árvore é a soma do peso de todas as suas arestas, que aqui seria 5 mais 4, 9, mais 2, 11, mais 1, 12, mais 4, 16. Esse 16 vem da soma de todas essas arestas aqui. Belezinha? Entenderam? Bom, já é 5h30. A próxima aula, que é de quinta-feira, e a gente continua daqui, tá bom? Chega por hoje. Hoje já tem muito conteúdo. Fica a orientação de vocês para tentar fazer quem não fez, né? Fazer o do caixeiro viajante, não deixa para a última hora que vai acabar acumulando, tá? De quinta-feira mesmo vai surgir alguns outros algoritmos na próxima aula, então não deixa para acumular e tentem, além do recursivo que você já tem uma ideia, tenta fazer ele interativo. Então aproveita aí até um pouquinho da aula aí de hoje, dos minutos, para você já ir rascunhando mentalmente ou no papel uma possível solução. E aí a gente continua na quinta-feira, beleza? Eu, na hora que a aula... peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu salvei a... Peraí só um pouquinho. Não é isso que eu queria fazer. Eu salvei o link, né? Do caixeiro viajante. Mas deixa eu copiar no chat. Eu vou gastar um tempinho para eu subir a aula, né? Porque o Google salva, tá? Eu tenho que fazer o download, então gasto um tempinho, mas aí vocês já podem, quem tiver curiosidade, já pode olhar. Então deixa eu compartilhar o link aqui para vocês. Veja aí se vocês conseguem abrir, se está ok. Eu coloquei no chat. Conseguiram abrir? Tudo ok? Sim. Então, beleza. Então, dá uma olhada aí no código. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, um bom resto de dia para vocês e a gente se vê na quinta-feira. Bye, bye. Beleza, até, professor. Tchau.